Tudo bom? Meu nome é Wellington Marques da Silva e vamos iniciar mais um vídeo bastante interessante para vocês. E hoje a nossa aula nós vamos falar aí sobre os mecanismos de resistência de insetos a inseticida, tá? Mas antes de tudo, se inscreve aí no canal, dá um like, tá certo? Ativa o sininho que eu estou sempre liberando aí conteúdos bastante interessantes para vocês, tá certo? Então vamos lá falar hoje sobre a questão da resistência a inseticida. Então, hoje em dia, o uso excessivo de inseticidas, abusivo, tanto na área médica, tanto na área agrícola, leva aí o surgimento da questão da resistência, tá? Hoje já são registrados na literatura mais de 9.913 casos de resistência a mais de 338 compostos, tá certo? E mais de 570 insetos apresentam resistência a um ou mais compostos químicos, tá? Principalmente aí aos inseticidas DDT, organofosforado, carbamatos, piretroides, tá certo? E lógico que alguns deles ainda não estão sendo mais utilizados no controle, mas vocês podem observar que depois de 10 anos de aplicação do DDT e tal, tá certo? Ele já apresentava casos de resistência, tá certo? E hoje já tem casos de resistência a novos inseticidas aí, como os espinosade, como as diamidas, tá? Que eu vou até falar para vocês aqui nessa aula de hoje alguns mecanismos de resistência. Se a gente for levar em consideração aqui um exemplo, essa questão do abuso que leva à questão do surgimento, essa pressão de seleção que leva ao surgimento da evolução da resistência, temos um caso aqui, de acordo com a literatura, do controle da traça do tomateiro, a tuta absoluta, tá? Então, por exemplo, o uso intensivo de 36 ou mais, ou seja, de aplicações de inseticidas por cultivo. Então, veja que é grande quantidade e os produtores chegam a fazer 3 aplicações semanais, ou seja, de inseticida. Então, consequentemente, aí vai levar a um processo evolutivo, a intensa pressão de seleção levando aí o processo evolutivo e surgimento da resistência, tá? Mas o que é resistência? A resistência é um processo evolutivo decorrente da seleção dos genes de baixa frequência na população que confere aí vantagem de sobrevivência, tá? Então esse seria o conceito de resistência, mas como essa resistência se desenvolve, tá certo? Vamos aqui falar, então basicamente seria assim. Então eu tenho o meu quadro aqui, a minha população, os S são os indivíduos suscetíveis e os R's são os indivíduos resistentes. Observe que eles estão em baixa frequência na população. Através da aplicação sucessivas de inseticidas, a frequência desses genes resistentes ele começa a aumentar a passar das gerações. Então, nessa geração, nessa aqui, então veja que a frequência gênica aumentou e muito com o passar do tempo, com um aumento da frequência aí, da aplicação ou a pressão de seleção, consequentemente aumenta a frequência da resistência. Consequentemente, isso vai levar o quê? A falha no controle, tá? Então, esses indivíduos que são resistentes, em comparação com os indivíduos que são suscetíveis, eles apresentam um baixo custo adaptativo, um fitness reduzido, tá? Então, quando realmente os indivíduos resistentes, suscetíveis, não estão mais competindo com eles por alimento, pela fêmea, a questão de percepção de feromônios, então eles conseguem se adaptar bem e, consequentemente, aí aumentar a pressão de seleção. Tá? Então, essa questão da evolução da resistência que está relacionada aí com o aumento da frequência dos genes que estão relacionados nesse processo microevolutivo. Então, quais são as consequências e evolução da resistência? Então, a aplicação mais frequente de inseticidas, aumento da dosagem de produtos, uso de misturas indevidas. Então, essa questão de mistura, você não sabe se aquele produto ali ele é um produto sinérgico, se ele ou é um produto antagônico, ou se ele são o mesmo produto químico, grupo químico, tá? Então, é importante aí saber os mecanismos de resistência, tá certo? E muitas vezes a substituição por um produto por outro, tá? Então, aí nessa questão da substituição de um produto por outro,
a produção de um inseticida demora em torno de 10 anos. Isso é um gasto aí, muito dinheiro para a produção de novas moléculas, tá? Então vamos prosseguir para a nossa aula. Então nós vamos falar agora sobre os mecanismos de resistência, tá certo? Então o primeiro mecanismo de resistência seria a redução na penetração. O que quer dizer isso, certo? Então o inseto ele pode ter um reservatório lipídico no tegumento, ser mais grosso ou ser mais impermeável. E aí o que acontece? Ao aplicar o inseticida, ele não vai interagir com seu órgão-alvo e não vai ocasionar um efeito deletério. Então, isso pode ser um mecanismo de resistência, tornando ele, né, uma forma adaptativa referente aí em relação aos indivíduos suscetíveis. Tá? Outro mecanismo de resistência que é muito comum é a questão da redução na sensibilidade do sítio-alvo. A maioria dos inseticidas eles são neurotóxicos, atuando principalmente no sistema nervoso, como por exemplo os piretróides, que atuam no canal de sódio, os organofosforados e carbamatos, que atuam na acetilcolinesterase, tá? Então, mutações, alterações desses receptores, tá certo? Eles podem estar relacionados com a resistência, tá? Então, nessa figura aqui mostra basicamente isso. Então, se o receptor está alterado, o inseticida não vai se ligar, ocasionando aí o efeito deletério, né? Então, por exemplo, no caso aí dos inseticidas piretróides, que ele age no canal de sódio, tá? Então, em condições normais, o inseticida ele vai se ligar ao canal de sódio e aí o sódio continua entrando na célula nervosa, causando impulsos repetitivos, ocasionalmente aí não levando o inseto à exaustão e morte, né? Então, o sódio continua entrando e vai levar o inseto à exaustão e morte, tá? Se tem alguma alteração genética, uma mutação, isso pode levar à questão da resistência, tá certo? Como é o caso aqui, neste exemplo, tem uma foto de tuta absoluta, tá? Um trabalho publicado recentemente aí, que a tuta absoluta ela pode ser resistente aí aos inseticidas piretróides, tá certo? Tem dois grupos aqui, a permetrina e deltametrina, que são do grupo dos piretróides, tá? Mutações no canal de sódio. Então, uma mutação mais comum é a troca do aminoácido de leucina para fenilalanina na posição 10-14, né, do canal de sódio. Vocês observem aqui seriam os indivíduos basicamente suscetíveis, tá? Que são, esse códo vai codificar o aminoácido leucina e aqui fenilalanina. Então, a mudança da citosina para timina torna o canal de sódio aí insensível e tornando a tuta absoluta, por exemplo, resistente a esse produto químico, tá certo? Aqui é outro caso da literatura na questão de Protella xylostella, que é uma praga de Fucífera, tá certo? Através de dados moleculares foi feito, né, a frequência gênica da mutação de leucina para fenilalanina em populações de Protella xylostella da Coreia. Observem aqui basicamente que praticamente toda a população apresenta 100% de frequência de resistência, tá? Desse gene que está relacionado à resistência. Quando a gente olha a outra mutação, que pode ser de treonina para isoleucina, tá? Vejam que algumas localidades já tem 100%, ou seja, que ainda não é uniforme, mas está perto da saturação. Ou seja, uma mutação só, ela já representa um problema, e duas mutações, elas podem ainda aumentar ainda os níveis mais de resistência a inseticida, tá certo? Então, a alteração do canal de sódio seria um dos principais casos de resistência, tanto a DDT quanto a piretróides, tá certo? Então, nessa figura aqui, a gente pode observar aqui o canal de sódio. O canal de sódio aí é formado por 4 segmentos aí, tá certo? 4 segmentos, cada um é formado por 6 segmentos transmembranar, e várias mutações já foram relatadas na literatura que estão relacionadas aí à resistência, seja a mutação, a alteração do sítio-alvo, que pode estar relacionado, que está relacionado à resistência a piretróides e DDT, tá? Então, a alteração do sítio-alvo é um dos mecanismos de resistência a piretróide, está relacionado
com mutação. Seriam um dos principais mecanismos, tá? Um trabalho aqui também que está relacionado com a questão da acetilcolinesterase, tá certo? Foi identificado, caracterizado o gene ACE, tá? Que está associado aí com a questão da acetilcolinesterase, que está associado com a questão da resistência ao organofosforado em Protella xylostera, tá? Foi feito ensaios de inibição, tá? Com o organofosforado Paraxon, tá? Em concentração de micromolar. E aí tem uma população aqui em pretinho, que é a população resistente, e a população aqui em branquinho, que seria a população suscetível. Observe que a inibição de 50% da população, para inibir 50% aqui, ó, da concentração enzimática, foi de 1,8 micromolar. Já para a população resistente, o I50, tá, foi de 41,3 micromolar, indicando aí insensibilidade, tá? Quando eles fizeram ensaios de gel de proletranamida, tá, para ver a atividade enzimática, aqui está a população suscetível resistente não tratada, a gente consegue ver a expressão aqui, ó, essas bandas são a expressão do gene aí do gene de esterase, tá? E quando eles colocam 100 micromolar de inseticida Paraxon, que esse é um organofosforado, observe que a população suscetível aqui, ela é quase totalmente inibida, tá? Basicamente aqui a população resistente, que apresenta aí um grau de inibição, mas é possível de observar a banda aí indicando que uma insensibilidade, ou seja, que o inseticida não está inibindo, tá? Então foi feito aí dados moleculares e observou, tá certo, que essas populações elas apresentavam mutações nos genes da acetilcolinesterase. Observem aqui, nessa primeira figura, aqui nós temos uma população suscetível, né? Então aqui esses códons GGA, e já na população resistente, nessa segunda posição, temos uma citosina, tá? Então, basicamente, observamos aqui que todos eles apresentavam aí mutações que estão relacionadas aí à resistência no caso, ao organofosforado. Então, alterações, né, nos genes da acetilcolinesterase, sendo aí mediando a resistência aí a organofosforado. Outro caso de resistência por mutações pontual foi relacionado em Trips palmer, ou na questão da resistência à espinosade, tá? Observem aqui, através de dados moleculares, foi observado que na população suscetível, eu tenho basicamente esse códon, tá? E aqui tem uma alteração na população resistente. Então, foi observado isso na frequência da população, que todos os indivíduos que apresentavam resistência tinham a troca de guanina para adenina nessa posição aqui, neste aminoácido, tá certo? Então, aí, a alteração do sítio-alvo sendo um dos principais mecanismos de resistência, tá? Então, agora vamos falar aqui de outro caso na literatura de resistência, no caso também aqui de Protella xylostera, associado aqui à resistência com mutações, tá certo? No domínio, tá? E que está relacionado aqui com os receptores de renodina, tá certo? Então, foi analisado os dados moleculares e foi observado, ou seja, alterações genéticas, tá certo? Também na questão aí de alteração do receptor. Então, como vimos aqui, a alteração dos receptores pode estar associado a vários tipos de inseticidas, tá? Outro mecanismo de resistência está relacionado com o aumento do metabolismo, tá? Quando a gente fala de aumento do metabolismo, nós vamos falar das enzimas que estão envolvidas no processo de degradação natural do inseto, como as esterases, citocrom P450, as glutationa, tá? Então, essas enzimas, quando elas estão expressas em grande quantidade, elas podem degradar o inseticida antes mesmo que ele haja no seu sítio-alvo, tá? Então, nós temos aqui, ó, a maioria dos inseticidas, eles são lipofílicos. Então, quando eles penetram no tegumento de inseto, eles precisam se tornar hidrofílicos para ser excretados. Então, eles vão passar por reações de oxidação, redução e hidrólise. Nesse caso aqui, as enzimas como as esterases
e o citocromo P450 estarão envolvidos. Então já existe na literatura vários relatos de aumento da atividade de esterase, aumento de citocromo P450, estão relacionados aí à resistência a inseticida, tá? Posteriormente, esses inseticidas eles vão ser conjugados com açúcares, aminoácidos, glutationa, fosfatos, sulfatos, e assim ser excretado, principalmente pelas enzimas aí, a glutationa S-transferase, tá? Então, também aumento da atividade de GST, de glutationa S-transferase, está relacionado aí com a resistência a inseticidas, tá certo? Então, o aumento do metabolismo é um dos principais, aí, um dos outros mecanismos de resistência a inseticida, tá? Vamos agora falar sobre a resistência cruzada e a resistência aí múltipla, tá certo? Então, a resistência cruzada, ela está relacionada ao seguinte: vamos levar em consideração dois inseticidas agindo no mesmo ponto-alvo, como os inseticidas piretroides e DDT, que ambos agem no canal de sódio. Então, uma mutação no canal de sódio pode conferir resistência a DDT. Então, isso eu posso dizer e classificar como resistência cruzada, o único modo de ação conferindo resistência a mais de um tipo de inseticida, tá? Quando a gente fala da questão da resistência múltipla, a gente está falando aqui que o inseto apresenta diferentes mecanismos de resistência, que pode ser alteração do sítio-alvo ou alteração metabólica, tá? Então aí, nesse caso, seria este processo, tá certo? Então, alguns trabalhos, por exemplo, aqui analisaram os níveis de expressão de RNA mensageiro expresso de esterase em populações resistentes e suscetíveis, tá? Através da técnica de RT-PCR. Então, observem aqui que a população resistente ela apresenta uma maior expressão do gene de RNA mensageiro, enquanto, ou seja, do gene aí, tá? Que está codificando esse RNA mensageiro, maior que a população suscetível, tá? Então ela está expressando muito mais enzima que vai degradar aí o inseticida, tá certo? Então basicamente essa aqui foi a nossa aula que nós falamos hoje sobre o mecanismo de resistência de insetos a inseticida. Então fique ligado, se inscreva no canal que breve eu vou liberar mais conteúdo para vocês.